fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Seu aspecto como de um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Os guardas ficaram com medo e muito assombrados, caíram como mortos. Mas o anjo respondendo lhes disse: não tenham medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. Aquela semana foi uma semana intensa, que começou com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você se lembra bem, na semana passada nós pregamos e falamos da multidão que agitava as túnicas, as capas, as palmas e gritava: hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosanas, mantos e palmas eram espalhados. E aquela semana agitada, passada a comoção, passados os momentos que agitaram o coração daquele povo, passada a euforia, o povo vai para casa, os jumentos são devolvidos, e Jesus não tinha um lugar para ficar. Ele volta para Betânia, e lá ele vai repousar, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Aquela multidão que agitada estava, não se dignou nem a receber Jesus em casa. Jesus retorna para Betânia. E é sempre assim, quando se vive de euforia, quando acaba o movimento, Jesus acaba sendo deixado de lado. Foi o que aconteceu naquele dia da entrada triunfal. Mateus dá alguns detalhes narrativos interessantes, eu peço a sua atenção. Nesse capítulo, Jesus entra na cidade, é a mensagem anterior. Entra no templo, purifica o templo, ele entra com azorrague, um chicote na mão, e ele encontra os cambistas, e ele os expulsa, e ele diz: a casa do meu pai é casa de oração, e ele purifica o templo. Depois da entrada triunfal, ele volta para Betânia, ele profere parábolas, ele tem embates com os líderes religiosos, embates tremendos, ele os confronta. Depois ele ensina no Monte das Oliveiras, e esse não é o sermão do monte, é um sermão escatológico, profético. Jesus fala também a parábola das 10 virgens em Mateus 25. Depois aparece, meus irmãos, o plano da traição, e a traição é consumada. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. Era o preço que era pago por um escravo na feira. Quando o escravo era vendido, esse era o preço do tempo de Jesus. A preparação da Páscoa, Jesus entra na cidade. Lucas dá detalhes, ele diz que entrando na cidade, ele diz a 2 de seus discípulos, dizendo: entrem na cidade e procurem o local para preparar a Páscoa, porque eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês. E eles são orientados a entrar na cidade. Jesus diz assim: quando vocês entrarem, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça, sigam esse homem. E quando chegarem no cenáculo, o cenáculo já está pronto, preparado. Diga ao pai de família: onde está o cenáculo preparado para que o mestre coma a Páscoa com os seus discípulos? Aqueles homens, ao entrarem na cidade, logo encontraram um homem carregando um cântaro de água na cabeça. O detalhe é que carregar a água não era a função dos homens. Geralmente as mulheres que faziam isso. Geralmente as mulheres buscavam água para servir a casa, para os afazeres domésticos, e de repente um homem com um cântaro de água na cabeça não era algo comum.
Mas Jesus, que sabe todas as coisas, ele já sabia quem é que estava no caminho, ele já sabia a quem os seus discípulos deveriam seguir. Dando um parênteses nessa mensagem, Jesus já sabe qual é o destino para a sua vida, Jesus já sabe qual passo você precisa dar, Jesus já sabe como conduzir a sua vida. Eles preparam a Páscoa, Jesus come a Páscoa com eles, celebra a ceia, e depois da ceia, Jesus canta um hino, vai para o monte, Mateus diz isso, e ele fica em agonia no Getsêmani. Seu suor é profuso como gotas de sangue, Jesus está sofrendo intensamente, e ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, seja feita a sua vontade. Que exemplo de Jesus! E quantas vezes nós mesmos queremos que Deus passe de nós o cálice, queremos que Deus nos poupe de algumas coisas, e o próprio Jesus diz: seja feita a tua vontade, não a minha. Que exemplo Jesus nos dá? Jesus é preso, Jesus é julgado, Jesus é crucificado e sepultado. Tudo isso acontece no contexto da Páscoa judaica. E o que acontecia nessa semana? Jerusalém estava apinhada de gente. Alguns dos estudiosos dizem que eram 2 milhões de pessoas, que vinham peregrinando de vários lugares do mundo, da Judéia, de Samaria e também dos confins da terra, judeus convertidos, prosélitos, que vinham para adorar. Jerusalém estava tomada por peregrinos, e a Páscoa, Pessah, em hebraico, quer dizer passagem. O povo celebrava a libertação da escravidão do Egito, quando o Senhor com mão forte os arrancou de lá. Na Páscoa, os judeus sacrificavam cordeiros, ofereciam cordeiros, lembrando-se daquela Páscoa lá no Êxodo, quando o Senhor falou assim: vocês vão comer a Páscoa apressadamente, com bastão, cajado na mão, alforje na mão, de pé, não vão se assentar, porque esta é a Páscoa do Senhor. As famílias devem se ajuntar, dividir o cordeiro, porque não há tempo. E eles se lembravam que naquela Páscoa, quando o anjo passou e a morte entrou no lar dos egípcios, aqueles que mataram o cordeiro e colocaram o sangue nos umbrais da porta, esses estavam guardados e o anjo da morte não entrou lá. Da mesma forma que a Páscoa judaica apontava para o sacrifício de um cordeiro, na Páscoa cristã, no momento da Páscoa para nós, o cordeiro sacrificado agora não é um animal. O cordeiro sacrificado é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Jesus, o cordeiro de Deus, o cordeiro perfeito, imaculado, que agora vai ser entregue pelos nossos pecados. Os cristãos celebram a passagem da morte para a vida, com o sacrifício de Jesus, com a sua morte e ressurreição, ele venceu a morte. Era chegado o momento, os judeus celebravam a Páscoa sacrificando um cordeiro, mas para nós, o cordeiro é Jesus Cristo. Hoje a gente não precisa mais trazer um cordeiro, um animal, e sacrificá-lo no altar. Nós não precisamos mais derramar o sangue de animais. O sacrifício agora já foi feito, foi outro, foi completo, foi perfeito, não precisa ser repetido e não pode ser repetido, não tem como repetir, porque o Cordeiro de Deus uma vez só subiu no altar da cruz, e lá ele disse uma palavra que selou toda a história. Ele bradou dizendo: Tetelestai, está pago, está consumado. Levante a mão para o céu, a conta está paga, está consumado. Você não precisa fazer nada, não pode fazer nada, não tem nada que a gente faça, porque o Cordeiro de Deus derramou seu sangue uma única vez para a remissão de todos os nossos pecados. Está sentindo a presença de Jesus aqui? O sacrifício e a morte de Cristo. Jesus foi preso lá no jardim depois da ceia, depois da oração.
processo foi um processo fraudulento. Jesus foi pego à noite. E como princípio basilar do direito em várias partes do mundo, também para os romanos era assim. Ninguém podia ser preso à noite, não podia ser julgado à noite. Hoje, o maior medo dos corruptos é das 6 horas da manhã, porque é a hora que a polícia chega. Não pode chegar antes dessa hora. Até fica esperando, mas só pode chegar depois de determinado horário. Jesus foi pego à noite no jardim, com porretes, varapaus, como se fosse um bandido. Foi levado ao palácio do sumo sacerdote, foi julgado indevidamente pelo sinédrio no meio da noite. Era ilegal, não podia ser feito dessa forma. Mas o meu Jesus ficou em silêncio, ele não abriu a sua boca. Ele sofreu calado e não abriu a boca. Foi injustiçado, mas não abriu a sua boca. Lá está Jesus em silêncio. Um processo fraudulento e ilegal. Quando chega ao governador Pilatos, Pilatos diz no texto que eu li: o que eu farei de Jesus chamado Cristo? A mulher de Pilatos teve um sonho e ela ficou perturbada. Ela mandou dizer para Pilatos: olha, não se meta na questão desse justo, porque eu muito sofri por causa dele. Pilatos é o exemplo de alguém que podia ter feito o certo e não fez. Podia ter escolhido o lado certo da história e não escolheu. Tinha na sua mão o poder de resolver de outra forma. É claro que tudo estava escrito, determinado. Jesus, se não morresse pela sentença do Pilatos, morreria por outro. Mas Pilatos não precisava ter estendido a sua mão para a iniquidade. Quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer o que é certo e não fazemos? Quantas vezes temos diante de nós o poder da escolha pelo caminho mais correto e não fazemos? Pilatos podia ter acertado, mas não acertou. E ele pergunta: o que eu vou fazer com Jesus chamado Cristo? E a multidão diz: crucificam. Olha, tem Barrabás e tem Jesus. Quem vocês querem que eu vos solte? A multidão não pestanejou. Disseram: solte-nos Barrabás. Bar quer dizer filho e Aba é pai. Barrabás possivelmente não era um nome próprio. Possivelmente aquele bandido fazia uma galhofa dizendo: eu sou o filho do pai. Barrabás, filho do pai. O filho do pai do Paraguai genérico estava tomando o lugar do verdadeiro filho do pai. O verdadeiro filho foi trocado pelo filho falso. Aquele bandido aproveitador nunca viu tanto amor. Quando sendo trocado por um homem justo, ele pôde perceber no olhar de Jesus a compaixão. Porque só alguém como Jesus poderia tomar o lugar de um bandido em silêncio. Se fôssemos nós, espernearíamos, reclamaríamos, não aceitaríamos tamanha injustiça. Jesus é trocado, Pilatos o sentencia, e Pilatos diz: então, eu sou inocente do sangue desse homem. Pega uma bacia, lava as suas mãos e entrega Jesus para ser crucificado. Até aqui, tudo parece que está indo para a última palavra. Os juízes do sinédrio podiam fazer o certo, não fizeram. O povo podia escolher o lado certo e não escolheu. Pilatos podia ter tomado a decisão diferente e não tomou. Tudo caminhando para a morte de Jesus. Depois da sentença, Jesus é constrangido a levar uma cruz. A cruz era composta de 2 hastes, 2 vergas. Uma que ficava na vertical, que era a viga de sustentação.
que era cravada no chão, e que depois de unida ao patíbulum, que era a viga horizontal, servia para prender o prisioneiro entre o céu e a terra, para que expirasse. Jesus é condenado a carregar aquela cruz. Jesus já havia apanhado, estava fraco, perdeu sangue, foi a noite toda de um sacrifício horrendo, já estava com o corpo todo lanhado, tomado por chagas, o sangue, a carne viva. Ele já estava numa chaga só, já sem forças, já algo quebrado, tendo apanhado coroa de espinhos na cabeça, tendo levado murros, socos, cusparadas, tendo sido vilipendiado, desrespeitado diante de todos. Jesus já não tinha força, estava cansadíssimo, e ele é constrangido a levar a cruz. E ele toma a cruz e vai pelo caminho, pela via dolorosa. Lá vai Jesus carregando a sua cruz. E lá no caminho, Jesus, ao quebrado, com as forças diminuídas, Jesus cai. Jesus está caído. Um homem de Cirene, um africano, é convidado, é constrangido a ajudar Jesus a carregar a cruz. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era nossa. Jesus não merecia passar por isso. Hoje é um culto de reflexão. É o culto de Páscoa, é o culto que a gente precisa parar para pensar. Eu tenho encontrado gente que nesse tempo da Páscoa, no tempo da celebração, isso é cultural para nós, para os cristãos. É normal que nesse tempo a gente celebre, a gente veja o filme, a paixão de Cristo, a gente poste alguma coisa, posta que Jesus foi crucificado, posta que o sábado é de silêncio, posta que ele ressuscitou, a gente manda versículo. Hoje na porta da igreja, os irmãos deram um presentinho para quem estava chegando, citando 1 Coríntios 5,7, que diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A gente acaba se lembrando desse sacrifício todo. E olhe para cá, eu tenho encontrado gente que nesse tempo fica com pena de Jesus. Ah, coitadinho de Jesus. Ah, que pena de Jesus. A Páscoa, esse tempo não é para a gente ter pena de Jesus. É o tempo para a gente chorar pelos nossos pecados. É o tempo para a gente lamentar os nossos erros. Não é tempo para ter pena de Jesus, é para olhar para nós e para a nossa miséria. É um tempo que, se a gente sentir alguma coisa, a gente deve sentir é pesar pelos nossos próprios pecados. Ele sofreu. Ele passou por aflições, Tudo isso deve nos fazer pensar. Mas esse tempo não é para a gente ter pena dele, é para ter pena de nós. Porque se nós não fôssemos alcançados pelo amor doador de Jesus, onde estaríamos nós? Estaríamos perdidos. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, lamente as suas próprias misérias. Se temos que chorar por algo, é chorar por nossos próprios pecados. Quando Jesus, carregando a cruz, ele encontra com as mulheres que choram. E eu posso provar que a gente tem que chorar por nós. Elas estão chorando, irmã Esther. Jesus fala assim: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês e pelos vossos filhos. Se nós precisamos chorar, choremos por nós e por nossa própria família. Choremos por nossa própria miséria. Choremos por saber que nós, miseráveis que somos, carentes da graça de Deus, não podíamos mover uma palha sequer pela nossa redenção. Embora a gente olhe para a cena da cruz e aquilo nos constranja e nos cause algum tipo de reação, o que Jesus diz é que a gente deve chorar por nós mesmos. Tem gente trocando o alvo do seu lamento. Mas eis que Jesus, depois de morto, é colocado numa tumba nova, emprestada. Ele não tinha nem onde repousar a cabeça.
Eu me lembrei, quando o pastor Gideão faleceu, ele organizado que era, ele comprou um túmulo antes, mandou fazer o túmulo, estava pronto, e ele dizia para a gente assim: o dinheiro do enterro está em tal lugar. Famílias fazem isso. Jesus não precisou ter um túmulo dele. José de Arimateia, um senador, tinha um túmulo novo, cavado numa rocha. Jesus não precisava nem ter túmulo. O ventre foi cedido para o Filho de Deus entrar, a manjedoura foi emprestada, o barco foi emprestado, a cruz não era dele, o túmulo também não era dele, porque ele ia passar só um final de semana. Em 3 dias ele ia devolver o túmulo para o dono, porque ele sairia de lá. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Jesus? Você está sentindo a presença de Jesus aqui? Consegue glorificar o nome de Jesus? Consegue perceber a presença dele conosco? Glória a Deus. Mas no fim do sábado, depois que Jesus é colocado no túmulo, no fim do sábado, isso quer dizer de madrugada, quando o dia estava raiando, bem de manhãzinha, algumas mulheres que estavam lá no jardim vigiando onde Jesus ia ser sepultado, eu li isso. Quando José conseguiu, presbíteros, o corpo de Jesus, aquelas mulheres, Maria Madalena, a outra Maria, elas foram atrás, pastora Marta, pastora Adriana, elas foram atrás e ficaram olhando onde é que haveriam de colocar o corpo do Senhor. É bem verdade que José de Arimateia e Nicodemos, os 2 homens importantes que eram discípulos de Jesus, haviam pego o corpo, haviam tratado o corpo com aloés e com mirra, haviam embrulhado o corpo de Jesus num sudário, haviam colocado linho, panos, lençóis, haviam preparado o corpo de Jesus para colocar na sepultura, mas o corpo de Jesus ainda não havia sido ungido. E aquelas mulheres resolveram: na hora que passar o sábado, nós iremos lá e vamos ungir o corpo do Senhor. Elas queriam fazer o último ato. Elas queriam fazer o ato derradeiro. E elas preparam tudo. Deixam tudo pronto. E no fim do sábado, Maria Madalena é a outra Maria. Essa Maria não é a mãe de Jesus. A mãe de Jesus esteve com ele até o pé da cruz. Ela vai até ali. Dali para frente eu imagino que uma mãe não tem condições físicas para ir até o túmulo do filho e vê-lo morto. Aqui é Maria Madalena, Maria, mulher de Cleopas, mãe de Tiago e João. Marcos e Lucas falam de outras mulheres, de Salomé e outras. Não há conflito nas narrativas. Mateus foca-se em Maria Madalena e na outra Maria. E essas mulheres bem de madrugada, elas saem em direção ao sepulcro. Marcos diz que elas vão perguntando: quem é que vai nos remover a pedra? Elas viram a pedra ser colocada. Elas viram o tamanho da pedra, e mulheres por natureza não têm aquela força que poderia remover uma pedra. E elas vão falando em seu coração: quem há de remover a pedra? E quando chegam, essas mulheres, elas são surpreendidas, porque no fim do sábado, no início do domingo, aquelas mulheres, ao chegarem lá nas imediações do sepulcro, elas tomaram ciência de que houvera um grande terremoto. E esse terremoto aconteceu porque um anjo desceu do céu. E a Bíblia diz que as suas vestes eram resplandecentes. Um anjo desceu do céu,
chegou, moveu a pedra, sentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago. Eu estou imaginando, meus irmãos, aquele jardim silencioso, aquela pedra que não podia ser movida, as mulheres pensando o que fariam, mas lá no céu já tinha uma resposta. Deus já sabia o que fazer. Um relâmpago, um raio desce do céu, e um anjo desce naquele fenômeno e move a pedra é retirada, colocada de lado, e o anjo senta-se sobre a pedra. É isso que Deus faz. Ele move a pedra e manda o anjo sentar sobre ela. É isso que Deus faz. Ele move os obstáculos, ele diz: sou eu que mando, sou eu que governo. Levante a sua mão para o céu. Ele tem a solução. Aleluia! Um relâmpago, um fenômeno, um raio resplandecente, as vestes reluzentes. De repente o anjo desce, a pedra é tirada, ele senta-se sobre ela. Os guardas desmaiam, os guardas estão atônitos, eles não sabem o que está acontecendo. E o anjo faz aquilo que ninguém podia fazer. Era o primeiro dia da semana, era o dia do Senhor, o dia em que o Filho de Deus haveria de levantar-se do túmulo. Um violento terremoto muitas vezes precede a presença do Senhor. Muitas vezes a palavra de Deus fala-nos de fenômenos análogos. Aconteceu em Êxodo 19, quando Deus se manifestou e o monte tremeu com a presença de Deus. Em Mateus 27, quando Jesus morreu, a terra estremeceu, sepulcros se abriram, porque nada deterá o nosso Senhor. A manifestação da presença de Deus acontece, e há uma pergunta. Muitas vezes o terremoto, ele anuncia algo grande. William Hendrickson diz que o terremoto foi ocasionado agora pela descida desse anjo do céu, que arranca a pedra, senta-se sobre ela, tinha uma aparência de relâmpago e suas vestes eram resplandecentes, eram brancas como a neve. E algumas pessoas perguntam: mas por que o terremoto aconteceu? O terremoto aconteceu e a sepultura se abriu. O terremoto aconteceu e o túmulo foi aberto, não foi para Jesus sair do túmulo, porque ele poderia sair com a pedra lá. Assim como ele entrou no quarto fechado quando os discípulos lá estavam, e ele passou pelas portas fechadas e disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O Jesus que entra com a porta fechada podia sair com o túmulo selado. O anjo não abriu o túmulo para Jesus escapar. Ele abriu o túmulo para que as mulheres pudessem entrar e ver. Ele diz: venham e vejam, vinde e vede o lugar onde eles jaziam. Jesus não precisava que a pedra fosse tirada para sair, mas elas precisavam que a pedra fosse tirada para que elas pudessem ver a ressurreição, a prova de que ele estava vivo. Bem, calmamente, nós vamos chegando já daqui a pouco para o final. Mas quando o anjo abre o túmulo e as mulheres chegam, o anjo fala com elas. Os guardas estão assombrados, caídos como mortos. O anjo diz às mulheres: não tenham medo, porque a cena é uma cena de medo. Se você chegar na sua casa agora, você saiu de casa, trancou a casa, colocou o alarme se tiver, fechou o cadeado do portão. Na hora que você está chegando assim, você percebe: o portão está escancarado. Aí quando você chega na porta, a porta está arrebentada. JV fez um olho assim, irmãos.
E dava para pôr no telão agora. Já pensou o que acontece quando você chega e de repente você está chegando e a porta, irmão Meire, está arreganhada até os cantos, cadeado arrebentado. O que você sente? O que você imagina? As mulheres perguntavam: quem vai nos abrir o sepulcro? Quem vai tirar a pedra? E quando elas chegam, a cena é: uma pedra de toneladas havia rolado para o canto. Um anjo resplandecente, um ser celestial, está sentado em cima da pedra. Os guardas estão desmaiados, um para um canto, outro para o outro, caídos pelo chão. Qual é a sensação que elas têm? A sensação de medo. Mas o mensageiro celestial diz assim: não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo, tem coisa te assustando, não tenha medo, não tenha medo. Aquele que é do Senhor lança fora o medo. Ele diz: não tenham medo, não tenham medo, porque vocês estão buscando aquele Jesus que foi crucificado. Então não precisam ter medo, sabe por quê? Vocês andaram com ele no ministério dele, vocês foram com ele até o Calvário e ficaram ao pé da cruz, vocês vieram ao jardim para ver onde ele estava sepultado, vocês andaram com ele até aqui. Então não precisa ter medo, não precisam ter medo, porque isso é coisa dele, isso é coisa dele, isso é para a glória dele. Não tenham medo. Os guardas estão atemorizados, desmaiados. De repente as mulheres são confrontadas e o anjo diz: não tenham medo, vocês buscam a Jesus que foi crucificado. Aí o anjo lhes diz a melhor notícia. Ele diz assim: ele, sabe ele? Ele mesmo, ele, o próprio Jesus, aquele que expulsou os demônios daquela mulher, ele mesmo, o próprio Jesus que andou por sobre as águas, sabe ele, Jesus, aquele que abençoou o pão e alimentou a multidão, aquele que acalmou a tempestade, aquele que libertou o gadareno, aquele que curou os enfermos, aquele que é Senhor do céu, da terra, sobre todas as coisas, aquele que falou e ninguém falou como ele, é ele, sabe ele, Jesus. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, ele está vivo, ele não está aqui. Glória, glória a Deus. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, como já havia dito: vinde e vede o lugar onde ele jazia. Ele falou assim: olha, ele não está aqui, mas vocês não precisam acreditar no que eu estou dizendo, entrem. A pedra foi removida para vocês entrarem, a pedra foi tirada para vocês poderem verificar. Entrem, venham ver o lugar onde ele jazia. Aquelas mulheres estão maravilhadas, porque quando elas entram, o corpo de Jesus não estava lá, mas os lençóis estavam, o sudário estava, o lenço estava, as bandagens de linho estavam, tudo estava ali. O corpo de Jesus não. E aí isso me faz lembrar, irmãs, do que vai acontecer quando o Senhor, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, romper o céu, e nós fomos chamados para ver a face adorada de Jesus. Eu fico imaginando o que vai acontecer, presbítero Sebastião. A trombeta toca, o Senhor nos chama, e de repente a gente está num culto como esse, alguém vai olhar, a Bíblia cai, a aliança, o óculos, a roupa fica na cadeira, a gente é tirado de dentro das nossas roupas, e a gente recebe vestes celestiais, resplandecentes, reluzentes, e a gente sobe, tudo fica aqui. Na ressurreição, as vestes ficaram, os lençóis ficaram, e Jesus levantou da morte vivo, 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 vivo para sempre. Está sentindo a presença de Deus? Pode adorá-lo. O Santo Espírito aqui está nesta noite para dizer:
eu faço todas essas coisas. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus, diga glória a Deus. Quem tem aleluia para dar, diga aleluia. Quem trouxe as mãos, pode levantar as mãos, a não ser que você deixou a mão em casa. Quem quiser levantar, ficar de pé, pode dizer glória a Deus, Ele vive. Você que é cheio do Espírito Santo pode falar em línguas agora, e quem não é pode ser batizado, porque Ele está vivo, Ele continua, Ele é o Senhor, Ele está vivo. Pode ver o lugar onde Ele jazia, Ele está vivo. Jesus levantou-se da morte. O anjo anunciou as boas novas e ele disse 4 coisas. Primeiro, não tenham medo. Quando você estiver com medo, lembre que a tumba está vazia. Quando você estiver com medo, lembre que Ele está vivo e que Ele é o seu socorro. O anjo disse: Ele não está aqui. Podem vir ver o lugar onde Ele jazia. Jesus não está morto, seu corpo não foi roubado. Quando os guardas foram questionados pelas autoridades, eles disseram: veio a noite, caiu sobre nós um sono, e enquanto nós dormíamos, o corpo de Jesus foi roubado, porque os chefes judaicos deram dinheiro, subornaram os guardas, para que eles dissessem que os discípulos roubaram o corpo do Senhor. Tem um grande problema nisso. Quando eles diziam que o corpo de Jesus foi roubado, tem algumas coisas de raciocínio lógico. Presta bem atenção. Quem é que chegaria, roubaria o corpo e deixaria os lençóis para trás? Geralmente, se roubasse o corpo, levaria tudo, não ficaria os lençóis para trás. Outro problema de raciocínio lógico. Eles disseram: nós dormimos, nós tivemos sono, e os discípulos vieram e roubaram. Como é que gente dormindo pode afirmar que alguém roubou? Quem está dormindo não viu nada. Eles estavam mentindo. A verdade é que o anjo desceu, a pedra foi movida, Jesus levantou da tumba e ressuscitou. Não foi roubo, foi milagre. Não foi roubo, foi poder, oh glória. Não foi roubo, foi manifestação da glória, porque o próprio Jesus disse que Ele haveria de ressuscitar. Como é bom falar sobre isso. Como é bom falar sobre essas verdades. O anjo diz: vinde e vede. Depois ele diz: vão e digam para os seus discípulos que Ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus é um acontecimento chave para os cristãos. A fé cristã é baseada na verdade da ressurreição. É uma doutrina fundamental. Como prometeu, Jesus ressuscitou, porque Ele cumpre o que promete. A ressurreição corpórea de Jesus mostra o seu domínio total sobre todas as coisas. Ele não era um impostor. Ele falou que haveria de ressuscitar, e Ele cumpriu a sua palavra. Nós podemos ter certeza da nossa própria ressurreição quando a morte vier, porque a morte não é o fim. Existe uma vida futura, e porque Cristo ressuscitou, Ele é as primícias dos que dormem, e nós também ressuscitaremos. Eu gosto de ler o Dr. Charles Swindoll, um grande pregador americano, um grande escritor. Já li praticamente todos os livros dele em português. Dr. Charles Swindoll conta uma história de que ele era adolescente e gostava muito de visitar a casa do seu avô, que era um homem muito crente, juiz, aposentado, já de idade. E ele gostava de ir ficar na casa do avô. O avô morava perto de um lago e gostava de pescar. E quando o menino chegava, o avô sempre arrumava uma pescaria. E eles iam os dois, ele com o avô dele, para o meio do lago pescar. E um dia, ele conta que o avô começou a falar algo estranho, falar de morte. Fala: meu filho, o vovô já está idoso. Olha, vai chegar o dia que você não vai ter o vovô mais.
vovô vai morrer. Ele falou: meu Deus, que assunto estranho, vô, vamos parar de falar disso. O senhor vai viver por muito tempo? Não, vai chegar um dia. Porque a vida é assim, a gente nasce, cresce, trabalha, faz a nossa vida, depois a gente envelhece, depois a gente morre. Esse é o ciclo da vida. E o menino começou a ficar desconfortável com aquela conversa, e o avô, que era crente, percebendo que o menino estava desconfortável, falou: meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sirvo a Deus desde que eu era adolescente igual você. E eu, seu avô, quero passar por todos os processos. Eu nasci, cresci, aceitei a Jesus, fui batizado, servi a Deus, criei minha família nos pés do Senhor, trabalhei, aposentei, hoje eu estou velho. É normal, eu quero passar pela morte, porque só quem passar pela morte vai passar pela próxima etapa, que é a ressurreição dos mortos. Eu quero saber como será quando Jesus tocar a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarem dos seus túmulos. A ressurreição de Jesus é algo basilar, e isso tem que nos fazer aumentar a fé. A ressurreição foi obra do Deus Trino. Romanos 6,4, o Pai ressuscitou Jesus dos mortos. Romanos 8,11, o Espírito Santo trouxe Jesus da morte. João 10,18, o próprio Filho diz que Ele dá a sua vida para depois tornar a tomá-la. A ressurreição é base da nossa fé, é um fato supremo do Evangelho. Sem a ressurreição de Cristo, a cruz não tem nenhum valor. Haveriam consequências desastrosas se Jesus não tivesse ressuscitado. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, se Ele não ressuscitou, nossa pregação seria vã, é vã a nossa fé, o testemunho dos apóstolos seria falso, nós estaríamos nos nossos pecados e seríamos os mais infelizes dos homens. Mas glória a Deus, Jesus ressuscitou, e a nossa fé é firme. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Por que eu ponho a minha fé em Jesus? É porque Ele ressuscitou. Quem pode adorar a Jesus, adore a Jesus por isso. No ano 632 da era cristã, Maomé, o profeta do islamismo, Maomé da Arábia, faleceu, e seus seguidores levaram a sua mensagem para o mundo com as suas conquistas e suas guerras. No ano 488 a.C., Gotama da Índia, conhecido como Buda, faleceu. E a palavra Buda quer dizer a encarnação da inteligência. E os seus discípulos espalharam as suas doutrinas lá no Oriente. No ano 478, o maior filósofo da China, Confúcio, faleceu e foi idolatrado como mestre do povo mais numeroso da terra. Jesus morreu lá no Calvário, e em primeiro lugar, os seus discípulos se esconderam, correram, ficaram trancados e temerosos. Mas eu cito que o túmulo de Maomé está lá, e Maomé não ressuscitou. O túmulo de Gotama, ou Buda, está lá, e ele continua mortinho da Silva. Confúcio, o filósofo da China, faleceu. Seus ensinos permanecem, mas Confúcio também está morto. Os discípulos de Jesus se esconderam temporariamente, mas quando as mulheres disseram que o túmulo estava vazio, quando eles viram Jesus entrando no quarto fechado, quando eles tocaram nele, quando os viram Jesus vivo,
E quando Pedro e João saíram correndo com a notícia das mulheres, irmã Leomi, eles saíram correndo, um correu na frente do outro, chegou primeiro. Quando entraram no sepulcro, eles perceberam que ele não estava lá, que ele já ressuscitou. O túmulo dos outros está fechado, lacrado, eles estão mortos, mas o meu Jesus está vivo e vive para sempre. Ele vive, e da mesma forma que as mulheres foram convidadas, vinde e vede o lugar onde ele jazia, você também, se for no jardim do sepulcro, se entrar lá naquele lugar, você vai encontrar um buraco na pedra, escavado, e uma placa escrita em várias línguas, dizendo: Ele, o mesmo Jesus, não está aqui, Ele já ressuscitou. Pode entrar para ver, pode entrar para ver, pode entrar para ver, porque Ele está vivo. Um resumo: a semana começou com aclamação, terminou com lágrimas. Jesus entrou aplaudido, terminou carregando a cruz, mas não terminou aí. Se a história terminasse na crucificação, nós não estaríamos aqui hoje. Nós estamos porque Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou. Porque da mesma forma que a manjedoura ficou vazia, da mesma forma que a cruz ficou vazia, o túmulo ficou vazio, e o nosso Jesus vive para sempre. Ele vive, Ele ressurgiu. A morte foi vencida. A morte não tem mais a última palavra. A morte não tem. A última palavra foi dada por Jesus, quando se levantou da morte por nós. E eu olho agora e me lembro do nosso coral, do nosso bispo, quando a gente cantava a capela. Não era como hoje, com orquestra, com tudo que temos. Um hino que o coral cantava dizendo: eis morto o Salvador na sepultura, mas com poder e amor ressuscitou. No coro dizia: da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, o seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Coloque a letra do hino da harpa, por gentileza. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado na cruz do Calvário. Os seus santos carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou do Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus do Calvário. Ó, antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue
pelo sangue de Jesus no Calvário. Olha a pergunta. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal, padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário, pelo sangue somos redimidos, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Mais uma vez, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Você pode levantar as mãos. Somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Foi por causa do seu sangue, o sangue inocente de Jesus, porque derramou o seu sangue na cruz, o preço foi pago. Porque derramou o seu sangue na morte, nós fomos resgatados. Mas a história não terminou só com o derramamento de sangue. A história terminou com este Jesus glorificado no céu. A história terminou com Jesus vivo. Ele vive para sempre. Você pode hoje confiar nesse Jesus, porque Ele não está morto. Se você for até o túmulo está com a porta aberta. E a mensagem ecoa até hoje. Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Por causa do seu sangue, Ele nos resgatou para Deus. Ele nos comprou de volta, de olhos fechados. Em muitas situações, muitos de nós tínhamos que colocar oferendas, sacrificar animais, colocar ofertas de forma interminável. Mas em Jesus Cristo você está livre disso. Em Jesus Cristo o sacrifício foi feito uma única vez. Não tem que fazer de novo, porque o preço está pago. O que Jesus pagou está pago, está resolvido. Pelo sangue, pelo sangue somos redimidos, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Vamos ficar de pé. Você consegue perceber a presença de Jesus aqui? Se você sair daqui chorando pelos seus próprios pecados, a mensagem já cumpriu o seu dever. Se você conseguir olhar para a cruz e enxergar a sua própria miséria, a mensagem cumpriu o seu dever. Se você conseguir olhar para a cruz e perceber a sua necessidade de Deus, a sua necessidade dele, você já terá feito algo grande. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
E tem muita gente, meus irmãos, vivendo como se Jesus ainda estivesse morto. Diz que Jesus está vivo, mas vive como se ele estivesse morto. Saia daqui sabendo, Jesus está vivo. E porque ele vive, você pode crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Porque a sua vida está nas mãos do nosso Jesus que vivo está. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora e para sempre. E todos digam amém.